Então, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Espero que todos estejam bem, estejam animados, estejam aí com o seu material, com o seu livro. Nós vamos precisar muito usar o livro hoje. E estejam também com seu caderno, seu lápis, todo o material que você precisa para copiar, para tirar as dúvidas, anotar as dúvidas, tudo que você precisa. Então, estejam aí bem animados. Nós vamos começar fazendo a correção da nossa atividade que eu deixei na aula passada. Então, a atividade é da página 203, ok? Na página 203, era uma atividade prática que vocês deveriam fazer, bem interessante, falando sobre a queda livre. E aí, ele colocou para vocês fazerem a experiência usando duas borrachas. Uma você iria colocar uma sacolinha plástica para funcionar como um paraquedas. E aí ele pediu para você soltar ambos de uma mesma altura e observar o que acontecia. A pergunta era: qual das duas borrachas chegou primeiro ao chão? E por quê? Bem, a resposta correta seria a borracha A. Por quê? Porque durante a queda, a borracha B, ela estava com um mini paraquedas. E isso fez com que criasse um pouco de resistência com relação ao ar. Resistência do ar em fazer com que aquela borracha chegasse ao chão mais rápido. Então, o que nós observamos é que na queda livre, o tempo de descida dos objetos vai depender da resistência que aquele objeto que está descendo tem em relação ao ar, que foi o que aconteceu com a borracha B. Eu passei também duas questões do exercício da página 205, então abram agora na 205. A primeira questão diz o seguinte: analise as situações descritas a seguir e classifique as grandezas físicas citadas em escalares ou vetoriais, escrevendo os números romanos no quadradinho correspondente. Vamos ler cada afirmativa e vamos definir se é escalar ou se é vetorial. Na primeira, diz o seguinte: Pedro verificou que em seu relógio que eram 8 horas da manhã. 8 horas é uma grandeza escalar. Kátia subiu em uma balança e verificou que sua massa era 50 kg. Quilo é uma grandeza escalar. A velocidade média de Marcelo durante a viagem foi 80 km. 80 km é uma grandeza vetorial, porque ela precisa não só do valor numérico, mas ela precisa de direção e sentido. A velocidade dele era 80 km, mas em que sentido? Para o sul, para o norte, para a direita, para a esquerda? Nós não sabemos, então não fica um valor claro. Na quarta, diz o seguinte: Everton aplicou uma força de 15 N para empurrar a cama de seu quarto. Então, também é uma grandeza vetorial. A temperatura máxima registrada em Londrina foi 26 graus Celsius. A temperatura é uma grandeza escalar, ok? Então, grandezas vetoriais é apenas a terceira e a quarta. O restante é escalar. Na segunda questão, ele diz o seguinte: a situação apresentada na fotografia abaixo mostra duas equipes com 3 crianças de cada lado brincando de cabo de guerra. Sabendo que as forças aplicadas pela equipe A são, vamos colocar aqui a força aplicada pela equipe A. Equipe A é 198 Newton, 102 Newton e 100 Newton. E que as forças aplicadas pela equipe B são 160 Newton, 183 Newton e 150 Newton. Responda as questões fazendo os cálculos no seu caderno. Na letra A, o que é que ele pede?
Determine a intensidade, a direção e o sentido da força resultante. Ele quer a intensidade, ele quer a direção e ele quer o sentido. Não é isso? Direção, intensidade e sentido. Vamos lá. Bem, para me calcular a intensidade, eu preciso primeiro calcular a força resultante de A e de B. Para calcular a força resultante de A, eu preciso somar todas as forças. Vamos lá? Vou fazer aqui o cálculo, mas você faz no seu caderno, 198, 102 e 100. Vou somar todas as forças da equipe A. 10, 10 e deu 400 Newton. Vou somar agora todas as forças da equipe B. 160 Newton, 183 e 150, ok? Soma tudo. 6 mais 8 dá 14, 14 com 5, 19, vai 1 com 3, 493 Newton, ok? Agora, para calcular a intensidade, eu vou usar aquela fórmula que nós já aprendemos sobre força resultante, que é igual. Bem, ou eu somo ou subtraio. Para somar, eles precisam estar no mesmo sentido. Nessa situação, meninas, as forças estão no mesmo sentido? Não. Cabo de guerra, um puxa para um lado, o outro puxa para o outro. Então, estão em sentido contrário. Sentido contrário, eu vou subtrair a força maior pela força menor. 493 menos 400 é igual a 93 Newton. Aqui eu encontro a intensidade. A direção é horizontal ou vertical? Horizontal. E o sentido, vamos ver. No caso aí, para mim saber o sentido, eu tenho que ver qual foi a equipe que ganhou. A equipe que ganhou foi a equipe B. Então, vai ser para a direita, ok? Para a sua direita. Então, o sentido é para a direita. Por quê? Porque a força maior está com a equipe B. Ok? Aí, na letra B, ele pergunta qual das duas equipes ganhará a brincadeira? Aquela que tem a maior intensidade. No caso, a equipe B. Tudo bem? Então, aqui nós vamos encerrar a nossa correção. Qualquer dúvida com relação ao exercício, fala aí que a gente tira. Se precisar, eu explico de novo. Então, vamos agora seguir com a nossa aula falando das outras leis de Newton. Bem, agora nós vamos estudar a segunda lei de Newton, que é conhecida como o princípio fundamental da dinâmica. O que é essa dinâmica? É a causa dos movimentos. O que produz os movimentos? Então, ela vai tentar entender, vai tentar explicar a causa, a influência dos movimentos dos corpos. Por exemplo, no nosso livro aí tem um exemplo que ele mostra, né, dois carros, um carrinho vazio, um carrinho cheio de bola de gude. Então, o professor, ele empurrou esses dois carros ao mesmo tempo. Então, ele aplicou uma força sobre esses carros. Os carros, ao mesmo tempo, foram aplicada uma força. E aí,
ele observou o que aconteceu com esses carros. Inicialmente, eles receberam a mesma força e eles iniciaram o movimento. Só que um carro continuou o movimento e o outro foi parando. Observou-se que o carro que foi parando foi aquele que tinha as bolas de gude, quer dizer, ele estava ele tinha uma massa um pouco maior do que o outro carro. E isso influenciou na força que foi aplicada sobre ele. Então, baseado nisso, chega-se ao enunciado da segunda lei, que vai dizer o seguinte, que a força resultante em um corpo, ela é resultado da massa, da quantidade de massa daquele corpo, é o produto da quantidade de massa daquele corpo pela aceleração que foi desenvolvida neste corpo, né? Porque quando eu coloco uma força sobre um corpo, sobre aquele corpo é produzido uma aceleração. Só que dependendo da quantidade de massa que aquele corpo possui, aquela aceleração ela pode diminuir. No caso dos dois carros, o carro que estava com as bolinhas de gude, ele diminuiu a aceleração, porque a massa dele era maior do que a massa do outro carro que estava sem as bolas de gude, ok? Então, novamente repetindo o enunciado da segunda lei. A segunda lei diz o quê? Que a força resultante é o produto, né? Ela equivale ao produto da massa, que é a quantidade de massa que tem naquele corpo, pela aceleração que foi produzida naquele corpo, ok? Então, toda vez que vocês encontrarem essa fórmula, está falando da segunda lei de Newton. No livro, ele coloca um exemplo para nós, né? Ele pede qual é a força, a intensidade da força resultante de um carro para que ele atinja uma velocidade de 3 metros por segundo, tendo a massa 0,5 kg. Então, vamos ver qual seria o resultado. Para resolver este cálculo, nós vamos usar essa formulazinha de cima. Ele quer saber o quê? A força resultante quando, para atingir uma aceleração de 3 metros por segundo em um carro que possui 0,5 kg de massa. Então, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Força resultante é igual. Qual é a massa, meninos? 0,5. Qual é a aceleração? 3. Aí eu faço a multiplicação. Quanto é 0,5 vezes 3? 1,5. Qual é a unidade que eu vou colocar? Newton. Não esqueça que eu já expliquei isso na aula passada. A unidade da força resultante é Newton, que é representado pela letra N. Com essa mesma fórmula, eu posso, olha só, aqui eu encontrei a força resultante, mas com essa mesma fórmula eu posso encontrar a aceleração e a massa também. Bem, se eu quiser a aceleração é igual a força resultante, o M vai para lá, dividido pela massa, ok? Se eu quiser encontrar a aceleração. Ok, entenderam? Depois nós vamos fazer alguns cálculos para ficar melhor para vocês. Então, gente, agora nós vamos falar da terceira lei de Newton. O que essa lei diz? Ela fala do princípio da ação e da reação. Ela vai dizer que toda ação produz uma reação. Toda força exercida em uma ação vai produzir uma mesma força em reação. Então, ela diz o seguinte, que um corpo A, um certo corpo A, quando exerce uma força sobre um corpo B, recebe deste corpo B uma força de mesma intensidade, mesma direção, mas sentido
oposto. Intensidade, direção, quer dizer horizontal ou vertical, mas sentido oposto, esquerda, direita. Ele vai dizer o seguinte, que vamos imaginar que aqui seja uma parede e você vai exercer uma força, uma certa força, com uma certa intensidade sobre essa parede. Ao mesmo tempo que você exerce essa força sobre essa parede, essa parede vai exercer outra força com a mesma intensidade sobre você. Então, toda a ação de colocar, né, sobre um objeto uma força, vai produzir naquele objeto uma força contrária, que é chamada força de reação. E essa força, que seria a força contrária, ela tem a mesma intensidade, né? Ela é o mesmo valor, ela tem a mesma direção, só que o sentido é oposto. Por exemplo, aqui eu exerço uma força da direita para a esquerda em ação e eu vou ter como reação uma força da esquerda para a direita, resistindo à minha força, né? Eu poderia até colocar essa seta aqui, olha, para mostrar a resistência que está havendo sobre a força que eu estou exercendo. No nosso livro tem o exemplo de uma jogadora quicando uma bola. Então, no momento que a jogadora exerce uma força sobre aquela bola, a bola ela vai para o chão. E o chão vai exercer uma força com a mesma intensidade contrária ao sentido, né, que a jogadora colocou, com a mesma intensidade. Então, a jogadora vai lançar a bola e ao mesmo tempo vai receber uma mesma força contrária àquela que ela colocou. Nesse caso, já seria uma direção vertical. Ok? Então, agora nós vamos estudar sobre a força-peso. Bem, o que é essa força-peso? Para entender a força-peso, eu preciso compreender que existe uma força de atração gravitacional que atrai todos os objetos para o centro da Terra. Então, essa força de atração gravitacional é o que eu vou chamar de força-peso, que vai ser representado pela letra P. Então, essa força gravitacional, essa força-peso, ela está diretamente proporcional à massa daquele objeto. Então, a massa do objeto que vai produzir uma aceleração. Então, de acordo com a distância, de acordo com a massa, quando esse objeto ele é atraído para o centro da Terra, ele é atraído com uma certa aceleração. Esta aceleração eu vou chamar de aceleração da gravidade. Sendo assim, nós chegamos a essa fórmula da força-peso, que vai dizer que a força-peso ela é o produto da massa daquele objeto, porque ela está diretamente proporcional à massa, pela aceleração gravitacional. A massa, ela vai ser representada na unidade de quilograma e a aceleração gravitacional através da unidade metro por segundos ao quadrado. Bem, no nosso livro, ele vai trazer um exemplo aonde dois pesos, duas massas são colocadas em uma balança. E aí ele quer saber qual é a força-peso em uma aceleração de 3 metros por segundo. Deixa eu ver qual é a página para vocês lerem. Na página 201, ele vai dar o seguinte dado. Ele diz que a massa do objeto, né, do saco de areia, é 300 gramas. E ele quer saber a força-peso para uma... Ele quer saber a força-peso quando a aceleração for 9,8 metros por segundo ao quadrado. Não era 3, gente. Estou confundindo com outra questão. A aceleração da gravidade, na verdade, é 9,8. E a massa é 300 gramas. Ele quer a força-peso, ok? Como que eu vou encontrar?
Vou usar a fórmula que você já aprendeu. Força-peso é igual a massa multiplicado pela aceleração da gravidade. Só que tem uma observação. A massa tem que estar em quilograma e a minha massa aqui está em grama. Então, eu vou transformar. Só para vocês relembrarem que 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Então, 300 gramas equivale a X. Quando eu faço essa transformação, eu vou encontrar 0,3 quilograma, ok? Então, qualquer dúvida, se você não estiver entendendo essa transformação, me manda no privado que eu vou lhe explicar, porque isso eu já falei várias vezes na classe. Então, vamos lá. A força-peso vai ser igual a massa vezes a grama. A massa eu já sei que é 0,3 kg porque eu fiz a transformação. 0,3 vezes a aceleração da gravidade, que é 9,8. Ok? Fazendo essa multiplicação, o resultado que nós vamos ter é 2,94 newtons. Lembrando que a unidade da força-peso é newton. Nós já aprendemos na aula passada. Olha como é simples. Aí, agora eu quero que vocês façam o outro dado que ele deu. Façam aí. A outra massa que ele deu foi 900 gramas. A aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado. E ele quer a força-peso. Agora, esse vocês vão fazer. Vão transformar 900 gramas em quilograma. Vão fazer essa transformação. E vão usar a fórmula e encontrar o resultado. Aí manda pra mim aí só a fotozinha do cálculo que você fez. Certo? Façam o cálculo, não quero só o resultado, eu quero o cálculo também. Gente, então é isso. Hoje nós aprendemos sobre a segunda e a terceira lei de Newton e aprendemos sobre a força-peso. Vou colocar algumas atividades para vocês fazerem. Na próxima aula a gente vai fazer essas correções. Ok? Então, boa tarde e até a próxima aula.